Então, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um evento da Revista Viva, um evento que traz à luz, traz visibilidade para os artigos publicados na Revista Brasileira de Psicodrama, que é uma publicação oficial da FEBRAP, Federação Brasileira de Psicodrama. Hoje nós temos o prazer de receber Maria da Penha Neri, que foi a autora do artigo mais acessado, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais desse momento. Antes, eu gostaria de lembrar também que aqui nós temos a presidente da FEBRAP, a Andréia Cláudia de Souza, e a diretora Luísa Barros, que é diretora de publicação, responsável pela revista, e a Luísa de Oliveira, diretora suplente, que tem sido estado na frente na organização desses eventos da Revista Viva. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de passar a palavra à Andréia Cláudia de Souza, atual presidente da FEBRAP. Boa noite. Bom, a gente está aqui mais uma vez, então é uma alegria. O horário é meio complicado mesmo, um sábado à noite, e a gente tem esse encantamento com o psicodrama para estar aqui sempre, né? E o encantamento de estar com pessoas tão queridas também, conhecendo, trocando, então é sempre um grande prazer. O nosso movimento tem sido esse, o de ampliar espaços onde a gente possa trocar, convidar outras pessoas. Então a revista é um espaço importantíssimo para a federação, porque ela traz ela traz a teoria, mas não é só teoria. A revista Viva, então, agora ela traz teoria e prática junto, né? Então, como nós somos muito da prática, é muito bacana ter feito esse movimento, né? A Leila e Eloco terem começado ano passado esse movimento vivo da gente estar aqui na troca. Queria só lembrar para vocês que a gente está fazendo muita coisa pela FEBRAP, então cada um gosta mais, participa mais de um tipo de evento, mas é importante para a gente a divulgação de todos. Então lembrar que a gente tem as mídias sociais, a gente tem a mídia direta da revista, a gente tem a mídia da FEBRAP, e tem a mídia do PPD também, que é o Psicodrama Público do sábado à tarde. Então, e temos o YouTube, e agora estamos começando a fazer funcionar o LinkedIn. Em especial, eu queria hoje convidar vocês a pensarem e nos ajudarem a estimular o LinkedIn da FEBRAP, porque eu acho que é um espaço mais... um pouco mais profissional, e que eu acho que é importante a gente começar a movimentar também, né? Então, muito prazer estar aqui mais uma vez junto com todo mundo. Obrigado, Elô, Leila e Luísas, que estão trabalhando para caramba para estar cada vez mais todo mundo junto, né? Um coletivo, como diz Luísa. Então, de fato, a Andréia bem lembrou, a Leila Kim, a grande parceira da Revista Viva, nós começamos juntas e devagarinho foi se construindo esse espaço, né, com um coletivo aqui, com todos os autores, pareceristas, editores de seção, e foi tomando a forma que está hoje, que nos traz muita alegria. Mas então hoje é um dia especial que nós estamos aqui recepcionando a Penha Neri, que foi a autora do artigo mais acessado desse número. Esse número, que é o volume 29, o número 2, de 2021, é o último número lançado. A ideia surgiu da Penha e da Aline Belém, as duas estão aqui, elas procuraram a revista com a ideia de trazer artigos, todos eles sobre atendimento online. Então foi um movimento quase que inédito no mundo, essa atenção a poder teorizar,
compartilhar as criações e a criatividade dos psicodramatistas brasileiros, apresentando como trabalhar online. Então, eu agradeço muito a iniciativa da Penha e da Aline de organizarem esse número da revista com artigos excelentes. Convido todos vocês a conhecerem todos. Mas o artigo da Penha, até com uma certa justiça, na medida que ela teve essa ideia, teve 265 acessos ao resumo e 435 acessos aos PDFs, ao artigo inteiro. Então, é importante a gente pensar que 435 profissionais se interessaram em saber, sendo 311 PDFs em português e 124 em inglês. Então, na medida que a revista tem acesso aberto, é uma revista peer review, quer dizer, que é revisada por pares, com pareceristas de diversos países, a gente é incentivado a buscar essa troca internacional. É um prazer ver, né, o artigo que vocês vão conhecer um pouquinho mais agora, saber que teve esse acesso importante para o movimento psicodramático brasileiro. Então, Penha, parabéns por esse acesso, essa visibilidade que você trouxe para os as nossas criações. E o artigo se chama Psicodrama e Métodos de Ação Online, Teorias e Práticas. E eu vou convidar a Penha a fazer uma apresentação do artigo, porque a ideia é a autora apresentar o artigo e, na sequência, todos nós poderemos perguntar, esclarecer e além, tanto o conteúdo como o próprio processo de escrever, porque um dos objetivos dessa atividade também é estimular que todos vocês fiquem interessados em escrever artigos sobre as suas práticas. Então, Penha, a palavra é sua para apresentar esse artigo. Obrigada, Heloísa. Obrigada, André. Obrigada, Leila, a todos que contribuem para a revista Viva e Revista Brasileira de Psicodrama. É uma honra estar aqui, com certeza, e uma alegria também, porque quando a gente escreve é um ato bastante solitário, e a gente está tentando sempre fazer essa interlocução com o leitor, que é, né, o papel complementar, mas está nessa dimensão da imaginação. Então, quando a gente se encontra com os leitores, é realmente a concretização dessa experiência, né, desse processo de criação que a gente tem enquanto escritor ou escritora. Então, o que eu quero dizer aqui hoje é um pouco assim do meu nervosismo em relação a esse artigo, né? Ele passou por várias etapas e, na verdade, ele acabou sendo construído com os avaliadores também, que me ajudaram bastante, né? Com a editora de sessão também, que me ajudou bastante. Então, de fato, não é um artigo só meu, eu dou todo o privilégio também de estar aqui, mas com essas pessoas que, com muita seriedade, avaliaram meu artigo, fizeram sugestões, eu fiz muitas mudanças de acordo com as sugestões que foram feitas, e eu agradeço muito o empenho da revista em relação a isso, demonstrando, inclusive, que a revista está cada vez mais séria no sentido de publicar coisas que realmente tenham alguma relevância ou alguma contribuição de uma maneira mais satisfatória mesmo. Então, agradeço muito estar aqui com vocês, e esse artigo ele foi construído, na verdade, dentro de um processo de angústia, como uma profissional psicodramatista no meio da pandemia, em isolamento, nunca tendo
nunca tendo tido feito nenhum psicodrama online, né? Então, aquilo me angustiou em março de 2020 muito, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, se eu fizer esse trabalho, né, como psicodramatista, de certa forma, como eu faço no presencial, vai funcionar. Vamos ver, mas acredito que vai funcionar. Então, dentro dessas possibilidades que eu fui, enquanto profissional, trabalhando, eu percebi que as sessões individuais em grupo e também alguns workshops que eu fiz, ou até aulas, começaram a ter efeito, a dar certo, enfim. E o psicodrama tem toda essa possibilidade, e eu comecei a ficar encantada. Comecei a ficar, assim, pensando a possibilidade de refletir sobre essas experiências que eu estava participando, né, como participante de um sociodrama ou de um jogo dramático, enfim, de um psicodrama público, ou como diretora. Então, tudo isso foi sendo construído no ano passado, a partir dessa minha angústia, a partir dos meus temores. Então, tem muito de mim nesse processo, nesse sentido, né, de vou pensar, vou refletir, para quem sabe, né, a razão e o emocional começam a se estabilizar. Na verdade, esse artigo foi meio construído para me tratar, de certa forma, ou até mesmo retreinar o meu papel de diretora de psicodrama. Então, como que ele foi feito, né? Primeiro que ele não foi feito como uma pesquisa clássica, né? Epistemologicamente, ele é uma pesquisação, ele é um estudo, né? De várias práticas, 20 práticas psicodramáticas, sociodramáticas, jogos dramáticos, teatro espontâneo, onde, após cada evento, eu revia 3 ou 4 vezes, né, cada evento, e fazia um processamento teórico e também uma análise da informação de González Rey, né, que é um grande estudioso das subjetividades humanas, onde ele nos deixa essa possibilidade de fazermos análise. Então, eu fiz uma conjunção de análise da informação do González Rey com análise de sociograma, que eu usei na minha tese de doutorado para analisar sociogramas de inclusão de negros na Universidade de Brasília. Então, a partir desse processo, desse método, né, de trabalho, que foi uma análise sistemática desses sociodramas, eu vou colocar nós, porque eu estou com mania de falar nós, porque, de certa forma, a revista me ajudou e todo mundo que, de alguma forma, esteve comigo, me ajudou a escrever. Nós, então, chegamos a algumas que o González Rey chama de zonas de sentido. Nessas zonas de sentido, a gente encontra o que as hipóteses, né, o que possivelmente as hipóteses poderiam nos trazer, né? Então, para refutar ou para confirmar as nossas hipóteses. Então, essa foi, em geral, a nossa metodologia de trabalho, e a primeira hipótese foi que, no ambiente virtual, quando nós dramatizamos, nós vivemos, no contexto dramático, né, uma ampliação da nossa capacidade imaginativa, porque o contato físico não está presente. Nós estamos mediados ou intermediados pela tela. Então, ao realizarmos as ações dramáticas, as dramatizações, esse imaginário ele vai se expandir no contexto dramático, que vai ser delimitado por nós, porque o tablado não está aqui, então nós vamos delimitar, né? Vamos entrar numa imaginação, vamos entrar no como ser, vamos fazer personagens, e a partir daí nós aquecemos o grupo, e isso vai nos instigando cada vez mais, por meio desse ambiente virtual, a entrar, né, na magia psicodramática do como ser, onde esse imaginário, eu chamo de conjugado com o virtual, conjugado com a virtualidade. E quando ele se conjuga com a virtualidade, nós vivemos, então, a realidade suplementar,
do psicodrama, só que ao ser conjugado com a virtualidade, eu denominei esse fenômeno para responder a uma pergunta: quais são as especificidades do psicodrama online? Então, para responder essa pergunta, uma das respostas que me ocorreu ao analisar foi que essa realidade suplementar no virtual, ela é incrementada, se tornando uma realidade hipersuplementar. Então, aí eu denominei esse fenômeno no sentido de que, quando nós estamos no tecnológico, no digital, no online, nesse mundo virtual, que tem características como fugacidade, velocidade, rapidez de conexão, rapidez de desconexão. Eu estou no meu ambiente e vocês podem, de alguma forma, perceber esse ambiente. Vocês estão no ambiente de vocês. Todos isso são especificidades que vão ocorrer, né, ao longo da sessão, e particularmente nesse contexto dramático, que vai nos trazer essas especificidades do método online, que foi o meu objetivo de pesquisa, né? Quais são as principais especificidades desse processo que nós vivemos enquanto pessoas que trabalhamos com atendimento online. Muitas outras questões relacionadas ao ambiente virtual começam a surgir, né? Como, por exemplo, uma rapidez no sentido de conexão e desconexão entre as pessoas por meio do chat, por exemplo, né? Que as pessoas também podem ter um corredor junto da dramatização, ou até mesmo da sessão, do evento que ocorre, uma rapidez de criação de redes de apoio, ou até mesmo uma rapidez, principalmente os mais jovens, porque tem essa questão como se usa, né, a plataforma ou a internet. Então, as pessoas podem passar a usar determinados recursos que vão incrementar a imaginação, vão usar algum tipo de reaction, ou vão usar algum tipo de aproximação e distanciamento da tela, ou vão usar os recursos que tem à sua volta no seu ambiente pessoal. Tudo isso incrementa, né, o processo de experiência na ação dramática da dramatização, potencializando a nossa capacidade imaginativa e, portanto, essa realidade suplementar que nós temos no psicodrama. Então, esse foi uma das questões que ocorreram a partir dessa análise, uma análise sistemática, então, que nós chamamos de realidade hipersuplementar. Enfim, alguma pergunta em relação a isso? Porque temos mais outras questões, né? Então, falei um pouquinho do método objetivo, que é a questão da especificidade do psicodrama online, como que ocorre. Se o grupo tiver, já pode ir me fazendo, que eu não quero falar sozinha. Eu prefiro a ação à palestra. Eu vou comentar um pouco, então, com você, Penha. Sim. Eu penso também, eu sinto que a telinha, ela fica mais próximo do imaginário. Assim como quando a gente assiste o cinema, ou quando a gente vê um teatro de títeres, né? Aquelas figuras, elas passam a ser muito mais alguém da fantasia, mais próximo da fantasia, ou entre a fantasia e a realidade, do que real, porque não é presencial, né? Então, enfim, era esse o comentário, nesse sentido das realidades, esse nome bonito que você inventou aí, que eu gostei. Tentando justamente trazer essa especificidade que você fala, né? É como se maximizasse a imaginação, a fantasia, e liberasse ainda mais. Sim. Alguma outra pergunta? Eu também amei essa explicação, assim, falando da ampliação da imaginação, exatamente o que eu sinto também. Para algumas pessoas dá mais liberdade até de estar ali naquele online, né, de estar talvez livre no seu próprio ambiente. Então, eu achei linda, assim, a sua síntese disso, assim, sabe, desse momento que a gente vive e já está quase mais de um ano, né? É isso. Ok. Muito bem.
Uma outra questão que foi muito debatida com os avaliadores e que eu espero que quem vier a ler o artigo me ajude a pensar, né? Porque eu acho que quando sai um texto nosso, a gente espera que ele, de alguma forma, traga novos pensamentos, ou até mesmo questionamentos, até mesmo, isso não tem nada a ver. Pensa, está viajando na maionese. Ok, sabe? Eu acho que o que nós precisamos no psicodrama é pensar o psicodrama, pensar o que nós fazemos, né? Rever o que nós fazemos. À medida em que a gente conhece cada vez mais o que nós fazemos, melhor nossa prática fica, eu acredito. Então, um outro conceito, eu gostaria que vocês pensassem comigo, foi corporalidade condensada, né? Que veio a partir dessas avaliações, né, dos sociodramas, que muitas vezes as imagens que são feitas a partir daqui do peito para cima, com as mãos, com o rosto, com o aproximar, com o afastar. E essa parte do corpo, ela vai dizer do corpo todo. Ela vai mostrar a presença do corpo todo. Né? Então, a gente também, junto dessa capacidade imaginativa ampliada que a virtualidade nos traz, ela vai trazer uma possibilidade de tentarmos ver a pessoa inteira a partir da expressão facial que ela faz ali naquele momento, do jeito que ela olha para a gente, quando ela faz um gesto, aquilo está dizendo do corpo todo. Então, esse mínimo corpo, parte do corpo aparecendo, ela é o corpo todo dentro da dramatização. Então, é claro que a gente pode se afastar, colocar a nossa câmera mais distante, mostrar o corpo todo. Mesmo assim, não é a mesma coisa do corpo físico junto com a gente, o contato, né, interpessoal, né, físico. Há essa diferença da mediação da tele, em que o corpo acaba sendo, entre aspas, né, assim, condensado, e nós vamos lendo a mínima expressão, trazendo como se fosse o corpo todo ali na expressão dos nossos protagonistas e da plateia e tudo mais. Então, e esse corpo, ele vai também sendo ampliado e demonstrado por meio dessas manifestações também que ajuda, né? Ela tem vários recursos, cada vez mais a gente aprende um ou outro recurso, né? Então, o corpo também ele vai se alongando por meio dessas expressões que a plataforma nos ajuda. A própria internet também, ela tem outros recursos que entram na plataforma, né? Músicas, imagens, outros tipos de cenas que podem entrar nas nossas cenas. Então, tudo isso são recursos que, quanto mais a gente estuda o ambiente virtual, a realidade virtual, isso é uma parte fundamental para o nosso trabalho quando a gente tem essa perspectiva de atendimento online. Então, a isso eu chamei de corporalidade condensada. Mas, claro que ainda precisa ser desenvolvido de alguma forma. Não sei o que vocês acham disso. Alguém pode pensar junto comigo? Eu de novo, hein, Penny, vou falar. Eu achei muito interessante tudo isso, por isso que eu estou participando. Sabe quando tem aqueles jogos na internet que aparecem só as vogais, alguma coisa assim, que você deduz o texto que está escrito ali? Sabe o que é? Então, acho que é isso que acontece. A gente tem a gente imagina o resto, a gente imagina deduz, vamos dizer, não é imagina, deduz o resto do corpo ali, né? E com um pouquinho, né? Com uma lasquinha daqui, uma lasquinha daí, a gente faz a imagem, completa a imagem, né? Acho que a gente tem uma capacidade também de processamento mental e cerebral que a gente também não domina, não são só os recursos das plataformas. Então, acho que a gente tem tudo isso para explorar aí pela frente, é o que estamos fazendo, né? Bora lá, né?
Penha, uma coisa que acaba nos beneficiando, essa condensação, é que nós nos esforçamos com o que está sendo mostrado e ali fica tudo muito plural, que é a nossa possibilidade. Então, nos tornamos até mais assim expressivos, até com a qualidade, né, dramática melhor, assim eu penso, porque é aquilo ou aquilo, né? Então, enriquece de alguma forma, né? Nos ajuda muito por esse lado, né? De sermos mais expressivos até. Estamos, de alguma forma, mais vistos do que se fosse o corpo todo, né? Em muitos momentos de ação, né? Penha, essa Obrigada. coisa a como é? Ai, Corporalidade condensada. isso me faz lembrar os fractais, né? E assim, o quanto aquele pedacinho ali, ele tem uma multiplicidade de um todo, né? E eu participei, principalmente no começo lá da pandemia, de vários sociodramas, psicodramas online, inclusive contigo lá, né? E você percebeu que tinha pessoas videntes e outras não videntes, né? Então, se olhar um pedaço nos faz pensar no todo, né? Viver esse todo, sentir esse todo da pessoa que está ali falando, se expressando com os braços, com a mão, sei lá, daqui para cima, né? E não olhar, né? E o não olhar e o não ver dessa forma que o vidente faz, que nós videntes fazemos, né? Como é que é isso, né? E assim, trabalhos belíssimos foram feitos e pessoas não videntes, inclusive no começo da revista mesmo, a Dani estava aqui, né, como uma das autoras mais lidas. Então, assim, fala muito mais do que isso, entende? Eu acho que me faz pensar num tipo de conexão para além, uma coisa mais meta, sabe? É para além do concreto mesmo, né? Para além do que eu posso enxergar com os olhos, eu preciso enxergar de uma outra forma. Eu preciso me encontrar com as coisas que estão sendo colocadas, não só com as pessoas, mas com o conteúdo, com a interação, né? E assim, volto a dizer, em todo canto eu digo que já está ficando chato, mas é só diferente os ambientes, e existe metodologias diferentes, existe um estar com diferente, né? Em alguns momentos ele realmente vai ser mais espontâneo, mais criativo, em outros não, né? A gente vê algumas pessoas se escondendo com câmera fechada, né? Então, assim, enfim, né? Eu só queria, quando você fala dessa coisa do corpo, realmente me lembra a história do fractal, me lembra a história de como que a gente pode se conectar de uma outra forma, né? E o quanto a gente precisa se conectar de outra forma. A gente vê aí mais de 500 milhões de pessoas morrendo, eu não estou vendo elas, alguns estão vendo porque tiveram pessoas próximas, né? Mas, e como é que é essa dor daquilo que eu não vejo, né? Eu acho que é uma riqueza do psicodrama online, sabe? Essa uma das riquezas. Eu queria, licença, queria pegar carona, Nívia, né? Acho que é o nome. Compartilhar com a Penha, com a Nívia, que eu acho muito importante, né? Meu nome é Cristina, estou falando aqui de São Paulo. Eu trabalho com deficientes visuais e psicodrama. E eu vou falar bem objetivamente, a noite é toda aí da Penha, mas só queria, assim, dar os parabéns para a Penha pelo artigo e parabéns pela Nívia por essa fala, e só num instantinho compartilhar com vocês que eu acho que é possível isso que a Nívia está falando, né? Porque em 2019, antes da pandemia, eu tive a alegria de trabalhar com grupos de deficientes visuais em São Paulo, no mesmo quarteirão que a escola, né, que é a BPS.
sabe, a BPS no mesmo quarteirão, assim, então foi muito enriquecedor. E eu só quero, seria uma história longa, mas eu só quero reforçar que, assim, acompanho muitos grupos de deficientes visuais e uma alegria para compartilhar com vocês nessa noite, que me deixa feliz, né? É que, assim, eles estão fazendo muitos grupos de novelas entre eles, né? Só por áudio, é lógico, mas um jeito deles lidarem também com a saúde emocional e com a falta do relacionamento é gravarem novelas, o roteiro completo, só com a fala, né? E onde eles são os personagens e eles estão se divertindo muito com isso. Isso está sendo muito terapêutico, saudável para eles. Para eu encerrar, é só dizer que eu concordo com a fala da Nívia e da Penha. Se alguém quiser conversar mais sobre o assunto, é minha grande paixão, e de que é possível, sim, a gente fazer cenas, mesmo sem as pessoas se verem, mas elas se conectam nos sentimentos. Muito obrigada, eu espero ter contribuído de alguma maneira, mas muito obrigada. Com certeza você contribuiu, Cristina, agradeço. E isso está dentro da outra zona de sentido, né, que a gente refletiu nos nossos processamentos teóricos e análises sistemáticas, que se chama fala-ação. Fala, ação, que é diferente de falação, né? Muitas vezes, os nossos sociodramas, as nossas sessões são falações, não fala-ação. Fala-ação é um termo que eu coloquei para ajudar a gente a pensar a fala de uma maneira psicodramática, né? Pensar a fala dentro de uma narrativa de cenas, personagens, protagonistas, antagonistas, e dentro dessa fala a gente já também imaginar as nossas próprias técnicas, né? Na medida em que o diálogo terapêutico ocorre nos nossos trabalhos. Então, essa fala-ação, ela é muito... Eu sinto, né, e tentei defender de alguma forma no artigo, ela é muito presente na terapia online, e eu acho que a Cristina agora traz isso de uma maneira mais forte, né, com os deficientes visuais. O que seria essa falação? Ela seria, dentro das nossas narrativas, das narrativas dos nossos pacientes ou clientes, aquela fala, né, toda a fala que contém as cenas, os personagens, e nós, né, que temos esse raciocínio psicodramático, nós eventualmente capturamos, né, um ou outro personagem e atuamos com ele, né, ou ajudamos o protagonista a viver um pouquinho mais a sua narrativa, né? É um pouco parecido com a terapia da relação, mas um pouco mais dinâmico, digamos assim. Então, uma pessoa está falando, por exemplo, eu sinto culpa muito grande porque eu não estou ajudando minha mãe e ela está muito adoentada, né? Então, assim, a culpa, a gente já tem assim, alguma ideia, né, de que ela pode atuar como um personagem interno. E aí nós perguntamos, se a culpa fosse um personagem agora, o que ela está falando para você? Né? Então, a gente já está quase que entrando numa ação dramática, como diz Fonseca, ou até mesmo numa dramatização mais clássica, delimitando, né? Vamos entrar numa cena sobre isso? Né? Não, a gente já faz no próprio diálogo essa possibilidade de ampliar a narração, a narrativa, e dentro da narrativa a gente já pode também até trazer outros personagens, onde a pessoa possa até mesmo redimensionar novos personagens em relação a essa culpa que ela tem dentro dela. Então, ela vai trazer essa culpa, e essa culpa me diz que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer isso, aquilo outro, e aí a gente vai
se delongando, né? Se alongando nessa interação da pessoa com a culpa, e talvez entre um novo personagem, e talvez a gente faça um espelho no sentido dela se ver nessa conversa. Enfim, existem milhões de possibilidades que a gente sabe em termos técnicos, mas o que eu quero colocar não é tanto a questão técnica, mas a questão de aproveitar a fala como também ação. Né? Nós, no psicodrama, temos muito essa coisa, vamos para a ação, tem que ter dramatização. E isso nos atropela no encontro. O encontro, ele é antes da técnica. O encontro, ele nos prepara para a técnica, ele nos prepara para uma etapa de dramatização que vai acontecendo dentro de um aquecimento contínuo. Né? Na verdade, as etapas da sessão, elas são crescendo, né? Em termos de uma curva de aquecimento. Nós vamos nos aquecendo, nós vamos nos encontrando, nós vamos intuindo as pessoas, o grupo, o momento, a cultura do grupo ou do nosso paciente, e a partir daquele encontro, né, até a dramatização vai fluir, vai acontecer, assim como o uso de uma técnica ou outra no diálogo terapêutico. Então, o que vocês acham disso? Penha, eu acho isso muito espontâneo, ser pura espontaneidade, né? Porque na tela estamos buscando o outro o tempo todo e vão surgindo possibilidades de, como você falou, de técnicas com aquecimento constante, de até se conversar com a culpa, etc. e tal, com medo. Então, são recursos que, assim, estão presentes e sem aquela preocupação de partir para a dramatização, que isso pode até estragar tudo, né? Então, o encontro realmente é talvez o maior aquecimento, né? É um aquecimento espontâneo, né? Isso você está falando, a gente vai reconhecendo isso com força. Ok, obrigada, Adélia. Nada, obrigada a você. Penha, eu lembrei das leituras que eu fiz sobre teatro espontâneo, como uma forma de tentar me retreinar para esse papel de terapeuta online, né? Me treinar para esse papel de terapeuta online, melhor dizendo. E uma das coisas lá trazidas por Moisés de Aguiar e por Cida Davoli é a ideia de a gente... Isso com foco no teatro espontâneo, né? Treinar o papel de autor, né? Do ator do teatro espontâneo, né? Pensando nisso, assim, no atendimento online... Quando você trouxe a definição de falação, eu lembrei desses trechos, desses escritos, em que os autores trazem a necessidade do estímulo de trazer a fala para uma linguagem cênica, né? Me parece muito o que você está dizendo, assim, né? Me remete muito ao teatro espontâneo, né? Ao que eu tive acesso do teatro espontâneo. Sim. Exatamente, assim, a fala como já uma visão cênica, né? Acho que nós, dramatistas, precisamos treinar um pouco mais isso, né? E também, de alguma forma, muitas vezes a dramatização, às pressas ou apressada, ela fala muito mais da nossa ansiedade de diretores do que do paciente, né? Às vezes a fala dele está sendo tão rica, tão cheia de insights, né, daquelas relações ou daquelas situações que ele está passando, e a gente, então vamos dramatizar, mas na verdade dentro de mais uma ansiedade do que de um encontro, desse nosso escutar precioso que temos enquanto terapeutas. Né? Verdade. Penha, eu penso que o online, ele propicia mais essa fala-ação, na medida em que ele meio que tem uma tendência a não
assim, a não ter o palco como a gente tem no presencial, a não ter todos os recursos de dramatização que a gente tem, né? Claro, a gente tem como fazer no online, mas, assim, me parece que essa falação, né, no sentido dela já trazer essa vivência desse como se dentro da própria fala, né, eu acho que é isso que você está colocando, ela no online, ela encontra espaço maior, né? Inclusive, dá uma diminuída na ansiedade do diretor, né? Que não precisa estar pensando nas cenas, ele precisa se conectar com aquilo que está dito. Aí a gente volta para o mesmo ponto, com aquilo que está dito e principalmente com aquilo que não está dito e está interagindo ali, né? Exato. Esse aqui agora, essa presença, né, que é tão falada no psicodrama e nas terapias existencialistas, muitas vezes a gente se perde dentro dessa ansiedade de cumprir etapas, né? Nós estamos num processo de criação, né? É um processo de criação, não é uma coisa que tem que ser A, B, C, né? Aquecer, dramatizar, comentar ou compartilhar. Não, o compartilhar é contínuo. É contínuo. Né? Então, quando a gente começa a entrar mais no que é realmente o aqui e agora, o que é o compartilhar, eles vão ser realmente a base do nosso trabalho. Muito mais do que as técnicas, porque as técnicas vão vir naturalmente. Bem, essa semana, nos meus grupos de alunos e professores e algumas discussões que nós tivemos, a gente começou a perceber já uma mudança dos psicodramatistas. E, em especial, essa semana eu percebi mudanças de quem entrou, quem já estava pré-pandemia fazendo curso, né? E a gente eu imediatamente, na mesma semana, assumi tudo online. Desde então, há 1 ano e meio, eu sou psicodramatista online, em todos os momentos do meu dia, né? Não fiz mais nada presencial. E percebi alguns novos que entraram esse ano, já estão entrando diferente, eles já são psicodramatistas online, né? Então, já estão experimentando de uma outra forma. Isso eu estou achando, assim, fantástico, porque eu, como já fazia algumas coisas nesse universo, mas não sociodrama só com o isolamento, de alguma forma, a gente ainda naquele primeiro momento, e você escreveu naquele primeiro momento, a gente estava pegando o presencial e transformando em online. Agora não, a gente já está entrando de cara, online, com ferramentas novas, com coisas novas. Então, o celular é de um jeito, o computador é do outro, e a gente está embarcando em cenários, né, cada vez mais experimentando coisas diferentes, né? Então, assim, eu queria te perguntar como é que você está vendo aquele momento que você escreveu e este momento que já caminhou um pouquinho mais, né? 1 ano, há 10 anos, 1 ano não era nada. Agora, 1 ano é uma vida, nós mudamos, né? Esse 1 ano e meio é outro mundo, né? Tem o antes e o depois mesmo, né? Então, eu queria saber de você um pouquinho essa mudança, como é que você está vendo? Muito interessante, muito ótima pergunta, obrigada. De certa forma, ainda estou dentro do artigo, acho que ainda estou meio que digerindo ele, eu mesmo estou digerindo, assim, requestionando algumas coisas, inclusive, enfim, mas dá para perceber, né, pelas aulas que eu tenho dado, né, que principalmente os jovens, né, o quanto a gente tem que aprender com eles, porque o tempo todo, o online, é um aprendizado contínuo. Sempre tem uma forma diferente de usar a plataforma, eles incrementam, né, o próprio, sei lá, proprietários das plataformas incrementam as plataformas. Então, se a gente não tem essa perspectiva de estar aprendendo, a gente fica para trás, né? O bonde passa, né?
Então, essa perspectiva de estar aprendendo nos deixa cada vez mais joviais, né? Eu que estou passando aí, né, de 50 e poucos e tantos, nos deixa joviais. Assim, opa, vamos lá, que os jovens estão já entrando realmente no online, já estão trabalhando e assim, criando muito, né? Então, o que eu posso dizer é que eu acho que hoje aquela angústia está bem menor, né? O que temos agora são novos desafios, né, para aperfeiçoar nossa prática online. E eu fico até me perguntando se a gente vai ter que dar um certificado de psicodramatista online, psicodramatista presencial. Não sei se a gente vai precisar daqui a pouco fazer esse tipo de coisa, né? Porque também quando alguém que só faz online vai para o presencial, vai ter um impacto. Eu falei isso hoje, Penha, para o grupo em aula. Eu falei, olha, se eu for para o presencial, eu vou ter que pensar como é que faz mesmo? Como é que é presencial? A gente encosta, fica do lado, pode virar de costas. Pode tocar? Pode tocar. Sim, acho que a gente vai ter que retreinar de novo quando for para o presencial. Alguém mais quer contribuir? Não, contribuir, só falar? Oi. Oi, Penha. Oi! Marília. Bom te ver. Muito bom estar aqui junto e aproveitando muito a reflexão. Eu fiquei muito tocada com o conceito, né, de fala, hífen, ação. O hífen liga, tanto que eu brigo com a gramática que tirou o hífen, porque hífen é conexão, né? Então, acho de uma riqueza imensa. E hoje, vivendo num pequeno grupo, né, numa aula de curso de formação, online, porque é o que temos neste momento, né? A experiência rica que é poder transformar de uma ponderação que vinha sobre o aprisionamento das instituições em nós, né? Pegar a instituição como personagem, e, a partir daí, também trazer o desafio. Tá bom, tem o instituído, mas tem o instituinte. E aí, como é que pode ser em nós, né, a presença do instituído e do instituinte? E foi, assim, muito rico este momento, né, que vai trazendo para a gente essa habilidade de perceber a semente do personagem na fala, né? Poderia se desdobrar, e era uma situação de queixa, mas vamos lá, vamos viver. E aí tem o instituído, mas tem o instituinte, como tem a dimensão social dos scripts rígidos, né, dos papéis sociais, o que é isso? O esperado, e a profunda necessidade de expressão do eu. Como fazer essa conexão e mobilizar, então, um diálogo, né, em cada um de nós, dessas duas dimensões, para caminharmos em relação a mais saúde, né? A mais saúde. Não posso ficar só na expressão em si e não posso ficar no enrijecido, né? O lugar da espontaneidade e criatividade retomado, né? Com sentido. Queria compartilhar porque bateu forte, né? A gente poder... a fala, hífen, ação, né? Obrigada, gostei muito. Obrigada, Marília, por isso compartilhar. De fato, um dos desafios, né, tarefas, não sei que nome que a gente daria, de nós programatistas, é tornar realmente esse ambiente o menos robotizado possível, né? Sim, o menos sim. instituído possível, o menos Sim. conservado possível nas crenças, nas ideologias, para justamente trazer essa flexibilidade da espontaneidade e criatividade. Sim. Né? Então, a gente está aqui como psicodramatista justamente para resgatar esse diálogo que não está acontecendo mais, ou esse compartilhar, esse escutar, que não está mais acontecendo, infelizmente, né? Em várias instâncias, em vários encontros que ocorrem nesse país, né? É mais cheio de desencontros, infelizmente. Então, essa é uma tarefa importante que nós nos colocamos, né? Verdade. É um contexto político institucional muito opressivo.
E um pouco assim, poxa, mas eu só posso agir no micro. Bom, mas é o que temos agora, né? No sentido de aproveitar todas as capilaridades possíveis. E também ajudar a lembrar, e as nossas associações, nossos conselhos, né? As instâncias que também o instituído garante como direitos e lugar de fala, né? Então, acho que tem toda uma riqueza de reflexão para fortalecer o instituinte, mas sem desconsiderar o que é também nossa herança cultural, né? E como transmutá-la. Exatamente. Muito obrigada. Opa, eu que agradeço. Alguém mais? Está pegando carona aí? O Penha. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui com muitas coisas na cabeça. Como você, eu nunca tinha feito psicodrama online, tomei um susto logo no primeiro momento e disse como que isso vai funcionar. E aí agora, ouvindo você, algumas coisas, eu tinha muita preocupação com a questão do corpo. Por conta, pensando que o processo, tenho ainda, não vou dizer que não tenho ainda, que o processo se dá, e aí pensando em Morena, aquela ideia de centros de ação e centros de conteúdo, e que isso não se encontra, e no online isso se afasta mais. Aí quando você traz essa ideia de corporeidade condensada, eu penso, e aí você fala do olhar do diretor, mas aqui eu pensei assim, para a pessoa, ela está experienciando o corpo dela integralmente. E os conteúdos que dessa forma emergem são os conteúdos dela. E ela vai poder fazer isso. Então, de qualquer forma, nessa experiência online, o diretor, mais uma vez, ele vai para o lugar de instrumento, como o Moreno disse. Né? Porque ocorre um processo em que o diretor não está nem sequer alcançando com os olhos. Né? Então, assim, e essa possibilidade retira o diretor de um lugar de saber, mas também, aí você me traz, com a sua ideia de corporeidade, você me traz que está acontecendo com a pessoa. Apesar dela mostrar apenas as mãos, ou fazer o gesto, ou fazer uma expressão corporal, ela está experienciando aquilo tudo, e aquela forma vai revelar o conteúdo que ela vai poder aí falar, né? E aí poder elaborar. Isso eu achei incrível, essa ideia do compacto. E aí, desse aprendizado, eu tive uma experiência numa supervisão com uma psicodramatista que, na época, tinha 82 anos, e ela se adaptou do presencial para o online, assim, e dirigiu uma supervisão em que ela usou todas as etapas a partir do que o supervisionando tinha na casa. Então, neste processo, os vestidos que a moça tinha vestidos se convertem em imagem, se convertem em tecidos, que se convertem em uma imagem psicodramática. Foi uma das experiências online mais lindas que eu já vi. E ali o corpo todo desta jovem estudante de psicodrama estava implicado naquilo. E ela experienciou e depois teve vários desdobramentos. Então, naquele momento, e hoje, de alguma forma, com a sua ideia de corporeidade, de fala, ação, um pouco conecta dentro de mim várias possibilidades, né, de encontro. Assim, achei muito bacana, porque me trouxe ideias, me trouxe respostas, mas perguntas também. Muito legal, muito legal. Mais importante são as perguntas. Né? A gente continua questionando, continua querendo desenvolver. Isso que é muito legal entre nós. Penha, nós estamos quase no final do nosso tempo, então seria interessante ver se tem mais perguntas. Se você, Penha, quer falar últimas colocações em relação ao texto, a esse momento que está sendo tão rico para todos. Bom, ok.
primeiro, assim, ainda faltou falar muita coisa. Mas tudo bem. Está lá no artigo e também lá deve ter meu contato, se alguém quiser conversar comigo depois, tranquilo que a gente conversa. Mas eu quero destacar a importância do ego auxiliar, né? Na terapia online, com métodos de ação online. Porque o ego, ele também está ali capturando, né, nessas telinhas, nas outras que estão ali para trás, né, quando a gente está com um grupo maior, como estão as pessoas, como elas estão atuando, e de alguma forma está ajudando a ler o grupo. Então, essa função do ego, para mim, do diretor, na função de ego, e do ego auxiliar treinado, eu tenho percebido, eu acho que seria bom a gente estudar como que o online demanda essa função, porque com a função de ego auxiliar, estamos muito mais próximos da realidade do grupo e do protagonista. E eventualmente, a gente faz aquele jogo que o Perazzo gosta de falar, né? Estamos como ego dentro da realidade do grupo e do protagonista, né? Na intimidade ali, na intuição, né? E nos afastamos para exercer o papel de diretor e observar e ver por quais caminhos estamos andando e possíveis de serem andados. Então, esse ir e vir, ele é muito, muito fundamental na nossa prática, mas também, com a ajuda do ego, eu acho que a manutenção do aquecimento é muito favorecida no psicodrama online. Nas minhas experiências, eu tenho percebido isso também, mas eu deixo aí também como sugestão de pesquisa. Enfim, e eu quero agradecer, né, a presença de vocês hoje, foi maravilhoso estar aqui. Agradeço a Heloísa, Sacolida, André, todas as pessoas que participam da Revista Viva. Enfim, até de Portugal, o João está aí, né, João? Obrigada, João. Muito legal. Do Brasil inteiro, né? Veja que dimensão maravilhosa que nós temos, né? Que dimensão maravilhosa. Pessoas que a gente não estaria tão cedo vendo, estamos vendo agora. Né? Muito legal, gente. Obrigada por estar comigo nessa reflexão toda. Nós é que agradecemos. Isso. Obrigada, Penha. Eu gostaria de lembrar que a editora de sessão foi a Amanda Castro, que a Penha relatou aqui, a riqueza, né? A avaliação por pares traz um enriquecimento, porque é um olhar de fora que sempre traz contribuições. Então, a editora de sessão foi a Amanda Castro e os pareceristas Gisele Formiga e Fernando Cordovio. Então, agradecimento a todos que participaram do processo de avaliação do artigo, convidar todos vocês, escrevam artigos, escrevam e reflitam sobre a prática, porque isso traz um crescimento muito grande para a prática, né? Se é uma prática baseada no estudo, na reflexão, como hoje a gente está vendo aqui novos avanços do psicodrama brasileiro. E esse artigo, eu pus no chat o link desse número da revista, todinho com artigos sobre atendimento online. Tem uma das autoras, a Aline Belém, autora também de um dos artigos, eu acho que nesse número especificamente é a Penha e a Aline. Mas vocês vão ver artigos de vários colegas psicodramatistas. Queria também lembrar... a Luísa Barros também é autora de um dos artigos. Excelente artigo. Da Luísa Alcione, excelente. E eu queria... Um minutinho, só deixa eu falar uma coisa, antes que eu me esqueça. Que todos os resumos e títulos dos artigos podem ser acessados em Libras. A Revista Brasileira de Psicodrama, com apoio da FEBRAP, tem feito todos os esforços possíveis para a maior acessibilidade da revista. Então, tem
uma carinha ali do lado que permite a leitura dos títulos e resumos em libras. Maria Adélia, por favor. Você também escreveu um artigo, não foi? Sobre online? Escrevi, mas num outro número da revista. Foi o primeiro que eu li. Isso. E logo estava no início da pandemia, eu te agradeço. Me ajudou, me resolveu muito. Eu que bom. Online, tudo muito novo, mas está dando muito certo. Parabéns também. Muito obrigada. Ele foi pioneiro, me parece. Foi o momento que estava começando, porque o editorial da revista tenta chamar atenção sobre algo. O próximo, que está em elaboração, o próximo número, a gente vai falar sobre DEI, que é diversidade, inclusão e equidade, né? Então, assim, tudo aquilo que é importante para o movimento, a gente tenta trazer algumas inspirações e reflexões. Muito obrigada. Eu queria só acrescentar, viu, Penha, que foi realmente, o seu desempenho hoje foi excelente, a forma como você conduziu com a ausência da editora e dos pareceristas favoreceu a participação de todos. É claro que o formato não permitiu ver todos os conceitos, mas facilitou as dúvidas, instigou para as pessoas irem ler não só o seu artigo, mas com a Elô, o das outras pessoas que serão apresentadas na roda de conversa. Olha, eu vou te contar, você não está sabendo, mas hoje eu só estou aqui por causa de você, viu? Porque eu estou de cama, estou com uma infecção muito forte, então eu ouvi o tempo todo, mas eu tinha que fechar a câmera para ir no banheiro ao lado ou para ficar na cama mesmo. Viu? Parabéns. Obrigada por sua presença, Leila. Eu amei, viu? Parabéns. Muito obrigada. E o desempenho de todo mundo aqui, né? Foi muito, as perguntas muito... Parabéns. Melhoras, Leila. Saúde, Leila. Luísa. Saúde. Obrigada, é dia 7. Melhoras. Dia 7 que terá a roda de conversa. É nesse número ainda, dia 7. 7 de agosto. 7 de agosto. Não tem como apagar, não tem como apagar aqui. Desconsiderem aí que eu errei a data. Então, 7 de agosto. E aí nós vamos estar entrando no segundo ano. Então, não percam. É muito importante, Penha, você vir na roda de conversa também, porque o seu texto ele é amplo e contém os outros, viu? E dá uma oportunidade a quem não pôde vir hoje. Sim, agradeço o convite, sim. Então, gente, então, um agradecimento enorme a todos, parabéns a todos que contribuíram e que estão aí contribuindo para esse projeto Revista Viva, e estamos aí testemunhando, de fato, a Revista Brasileira de Psicodrama Viva, Psicodrama Brasileiro Vivo. Muito obrigada a todos, boa noite, e até o próximo evento, dia 7 de agosto. Obrigada, Elô. Obrigada, Leila. Obrigada, Penha. Obrigadão, gente. Obrigada, Andréia. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Obrigada.